Mais uma live, né, gente? Mais uma live especial. Que bom que a gente pode estar aqui batendo um papo com um assunto que a gente ama. Tudo bem? Boa noite, boa noite. Hoje eu vou conversar com uma professora gaúcha, eu acho que ela é gaúcha, que é a Bubi Marqueto, uma grande profissional que está trilhando aí uma carreira muito bacana, jovem, né? Com talento, com uma disposição. É sempre bacana ver pessoas assim com tanta disposição, né? E aguerridas, despontando, né? Trabalhando firme. É sempre inspirador a gente poder conversar, se espelhar, enxergar essa turma aí nova, né, que está chegando. E a gente vai continuar com permeando esse assunto que eu acho muito importante, né? Eu acho muito importante a gente às vezes deixar um pouco de lado a questão do como, né? Do como fazer, do como praticar, do como ensinar, do como construir, do como, né, instrumentalizar a nossa prática para justamente pensar um pouquinho no porquê que a gente faz. Afinal de contas, o que a gente quer? Quais são os valores que a gente quer refletir? O que a gente tem a dizer? O que a gente tem a dizer para essa sociedade que está aí, né? O que o Pilates tem a dizer? Então, refletir sobre isso é algo que dá muito sentido para a nossa prática e tem a ver com um primeiro passo muito importante, que eu acho que é justamente essa questão de você definir o seu propósito de trabalho. Então, é essa a ideia dessas primeiras lives que eu estou fazendo essa semana, né? Que está abrindo a semana que vem, que é a semana do desafio Jornada Clássica, né? Então, se você não fez ainda a sua inscrição, faça, porque o pessoal vai receber muito conteúdo pelo e-mail, né? E também no Telegram, tá bom? Muito bem, então eu já vou chamar aqui a Bubi, que ela já está por aqui. Galera, é o seguinte, se vocês ouvirem uns barulhos, olá, Oi, boa tudo noite, bem? tudo bem? Tudo Deixa e eu... você? Tudo ótimo. Aqui acho que tá melhor. Me ouve bem? Eu sim, só a imagem tava meio travando um pouco, não sei se é pra mim ou se é pra galera aí. A minha imagem, é? Aham, E agora melhorou? parece que sim. Tá me escutando bem também? Botei o fone agora, acho que tá melhor. Tô escutando bem. Beleza. Muito Eu vou obrigado, desativar os... Ale, querido. Muito Ah, obrigado pelo legal, é um convite. prazer. Pô, meu? Eu vou desativar os comentários que eles estão aqui no seu rosto, depois a gente ativa para ver o que o pessoal está Beleza, falando, tá bom? beleza. Ótimo. Tá tudo bem? Você é gaúcha mesmo? Sim, sou gaúcha. Aham. Farroupilha, interior de Porto Alegre. Ah, É, Farroupilha, olha que legal, hein? Farroupilha. Aham. Uma cidade É pequena. uma cidade pequena, É. Daquelas que todo mundo se conhece, sabe? sei. E tem muito estúdio de Pilates aí? Tem. Tem sim. É mesmo. Uhum. Tem bastante. Mas é Você, uma cidade de é uma você cidade de ia quantos habitantes, vir mais ou menos? Você tem pro ideia? 80, mais ou menos, em média. 80 mil. 80.000. É. É, praticamente quase um estádio de futebol cheio, tipo um Maracanã cheio. Não faço ideia. Você ia vir É, mais ou menos. para na Michele, né, em Caxias do Sul, é bem do ladinho, assim, é 15 minutos uma cidade da outra. Ah, é? Uhum. Aí Caxias do Sul é É, mais é maior, né?
É uma cidade grande. Aham. Ah, legal. Eu tenho visto muita coisa assim do pessoal do Sul, né? Sim, tem um movimento muito grande do Pilates aí no Sul, Tá né? tendo, Assim, tá tendo. muitas escolas, né? Muita coisa, né? Acontecendo e tal. Bacana isso, né? Isso é bom, né? É. Opa, Deu uma disseminada, assim, né, do Pilates. Isso é muito bom. Eu ouso dizer que às vezes o Pilates está na moda agora, né? O Pilates sei. mais original, né? Mais clássico. E você e você acha que isso está na moda também para o público final ou não? Eu acredito que o público final não saiba tanta diferença, assim, sabe? Sei. É, eu Tá, também entendo que sim. tá travando pra mim, Ali. É só pra mim ou tu tá me vendo bem? Tá me escutando bem? Porque pra mim tu tá parado agora, assim, de olho fechado até, inclusive. Sério? Sério. Não, eu tô te escutando, dá umas travadinhas, mas eu tô te escutando. Agora, não sei. A minha internet, a conexão é boa, mas eu não sei se de repente é uma. Você fez alguma coisa aí? Eu tirei do wireless e coloquei na internet do 4G. Vamos ver se melhora agora. Pode ser que seja a minha, né? Não sei. Tá, vamos ver. Segue. Melhorou agora? Você tá me vendo bem? Tô bem. Agora sim. Melhorou. Beleza. O Bubi, deixa eu te falar. Ó, eu quero contextualizar um pouco para ti, né? Eu já falei um pouco agora no começo. Uhum. Então, a gente está fazendo essa semana, né? Está trazendo esses profissionais. Primeiro, porque eu acho que, né? O Fernando, a Adriana, você são profissionais que na verdade, assim, eu acho que tem uma força muito grande, né? Assim, no sentido de estar trazendo aí o nome do Pilates clássico, né? Uhum. E fazem um trabalho bacana, importante, acreditando, né? São muito aguerridos, tem, na verdade, uma proposta assim bacana, interessante, né? E também são Massa. pessoas que não têm medo, né, de se envolver com a rede, com a internet. E eu acredito que vocês utilizam bem essa ferramenta. E eu acho isso muito importante. Eu não Que gosto bom. desse discurso, eu não gosto desse discurso de que a gente ouve isso, sabe? Esse discurso de que hoje em dia essa coisa de rede social, essa coisa de, né, é uma coisa só de querer aparecer. Eu não acho isso. Eu acho que é uma grande oportunidade. A gente tem uma grande oportunidade, né, de mostrar o nosso trabalho, de Com falar o certeza. que a gente tem para dizer, né? De Uhum. realmente utilizar essa ferramenta da melhor forma possível e Concordo. quem tem mais aí habilidade, conhecimento, né? Quem se entrega a isso acaba se destacando mesmo e eu acho que é justíssimo. Então, Que bom, concordo. esse é um ponto, né? Por eu ter convidado vocês, eu acredito, eu vejo isso muito em vocês, né? Essa força. Mas também eu vejo em vocês alguma coisa que eu admiro e que eu venho um pouco batendo nessa tecla para o público que me acompanha, né? Uhum. Que é essa questão da gente parar um pouco às vezes, né? E refletir sobre os passos que a gente precisa dar para conseguir, né? Melhorar a nossa atividade profissional, ter mais satisfação com o que a gente faz e etc. E um dos passos que eu acho muito importante é a gente pensar sobre o porquê que a gente faz o que a gente faz, né? Quais são os valores que a gente quer passar para a Passar para frente. sociedade, para as Uhum. pessoas, né? O que o Pilates que a gente hoje ensina quer refletir para as pessoas. Uhum. E eu acho que isso precisa ser um trabalho sempre ancorado com as ideias do Joseph e tal. Eu acho que a gente não pode perder, né, esse sentido, né, esse fio Com da meada. certeza, com certeza. Muito Então importante. essas lives
tem esse objetivo, né? Mas para a gente começar a entrar nesse papo todo e tal, eu gostaria que você primeiro falasse um pouquinho de você. Se apresenta aí pro pessoal, talvez tenha alguém que não te conheça, né? Será? Diz quem é você. Vamos, não sei, né? É importante a gente Claro. diz quem é Começar pelo você, começo, como né? isso, como você começou no Pilates, e aí a gente vai batendo um papo. Certo. Então, gente, boa noite. Eu sou a Bruna Marqueto. Eu sou fisioterapeuta de formação e desde a minha formação eu descobri o Pilates por conta de uma DTM, um distúrbio da TM que eu tenho. E fui apresentada ao Pilates devido à minha físio bucomaxilo, né? Por conta de enxaquecas e desvios posturais. Então, eu fui apresentada ao Pilates, dito mais contemporâneo, né? Embora tem pessoas que não gostam desse contexto, né? De colocar contemporâneo numa caixinha e os clássicos em outra, mas de onde eu vim, eu trabalhava com Pilates mais clássico, mais contemporâneo, desculpa. Então, eu me apaixonei de cara, assim, já como sendo praticante, e decidi que era isso que eu queria fazer. Queria trabalhar com clínica, queria trabalhar com, né, reabilitação, toda aquela história da físio. E então eu fui atrás de um curso que era mais fácil para mim na época, né? Isso eu falei 8 anos atrás, não? 8 anos e pouco atrás, mais ou menos. Então, eu fui atrás de um curso e logo voltei para minha cidade, que eu estudava em Novo Hamburgo, que é mais próximo da capital. Então, eu fiz um curso por lá, voltei, já abri o meu estúdio e eu sempre tive. Eu nunca precisei planejar muitas coisas, sabe, Ali? Eu me jogo, eu vou e eu faço as coisas com gosto, assim, sabe? Com amor mesmo, e as coisas começaram a dar certo, dar certo, dar certo, né? Aí comecei naquela onda de publicar vídeos e fotos, né? Então, eu adquiri uma boa flexibilidade, não era assim, né, tão flexível, então, fazendo as práticas eu fui adquirindo flexibilidade, né? Praticava ginástica olímpica quando era nova, então talvez tenha um pouco, né, dessa memória. E as coisas foram, né, caminhando e eu sempre fazia curso aqui, fazia curso ali, né? Sempre buscando conhecimento. Até que 5 anos se passaram, né? Trabalhei com a suspensos também, né? Por um tempo, treinamento de suspensão, onde ali eu me encontrei também por um bom tempo. Até que estava dentro da VOL, né? E conheci a Adriana Codebella, que foi, né? Que nos identificamos e criamos uma amizade, né? Muito linda até então. E ela me apresentou o Pilates, de fato, né? Eu pensei assim, olha eu na minha cabeça, pensei assim, vou me lapidar, pensei. E lá me dei de cara com ela, estava em transição na época. Descobri que eu não sabia o que era footwork, não sabia que reformer tinha uma sequência. O mat eram exercícios pincelados, né? Começa aquela autoanálise até de quem sou eu, sabe? De quem sou eu, o que eu tô fazendo, o que eu estou aplicando, isso é Pilates, isso não é Pilates, né? O fisioterapeuta às vezes trabalha muito com a reabilitação nos equipamentos. Eu achava que eu podia criar tudo aquilo que eu quisesse, me achava no direito de criar por falta de conhecimento. Eu falo ignorância, né? Porque quando a gente não conhece, não sabe alguma coisa, somos ignorantes perante aquele assunto. Então, Sim. eu não sabia. E eu também não tinha. Eu tinha sede de conhecimento, mas eu não tinha sede de conhecimento por Joseph, pelo método em si. Para mim, aquilo que eu tinha aprendido era Pilates e beleza. Era over na época, né? Imagina, clássico, é sempre a mesma coisa, Ô, as Buvi, pessoas não gostam. deixa eu, deixa eu, deixa eu abrir um parêntese aí nessa sua colocação, porque eu acho que ela é importante. Você falou que você tinha sede de conhecimento, mas que você Uhum, não tinha sede de conhecimento do Joseph. isso. Então pode-se dizer que, de uma certa maneira, o primeiro Pilates que você conheceu
ele foi um Pilates que, de uma certa forma, não te mostrou a importância de Não, você, na verdade, ter uma conexão com as ideias do criador daquilo que você estava aprendendo. Pode-se dizer isso ou não? pode-se dizer. Eu não tinha, não sabia que tinha livro, não, sabe, não sabia que ele. Eu para mim, hoje eu penso que o cara é foda, sabe? Para mim, ele é o cara. E não sabia que tinha essas ideias, ora meio malucas, mas não sabia. Para mim era um pilates clínico, digamos assim. Certo. E aí eu me achava no direito de criar coisas, e inventar e não dá para De cuspir, né? fazer Não dá para exercícios. cuspir para cima, que cai no rosto, né? Cai na gente Não, mesmo. sim. Mas eu fazia umas Veja, coisas que eu já não admito mais, sabe? Umas coisas que eu penso, gente, para quê? não, veja, Bubi, ó, quando a gente fala, quando a gente marca, às vezes, essa diferença, né? Não é uma questão de você dizer que uma coisa é melhor do que a outra, né? Uh-uh. Não é isso. É Não, uma coisa de você marcar simplesmente uma diferença de que existem, sim, no mercado, muitos cursos que se dizem cursos de Pilates, mas que não tem essa preocupação e sim, linkar o sentido daquilo que você está fazendo com as ideias, né? exato. Com a preocupação, né? Com a tradição, né? Com a preocupação em entender se realmente aquilo é algo que o criador inventou ou não, né? Coisas desse tipo. Sim, isso realmente existe. A gente não pode tapar o sol com a peneira e falar assim, não, isso não existe, É que, né? Porque é que realmente isso agora acontece. que se fala muito, né, sobre transição, e aí nesse processo todo que eu vou falar logo mais, nesse processo todo, né, agora as pessoas elas têm um lado, né, e as pessoas criticam muito, e tudo que não é clássico agora é contemporâneo e não serve, não é isso. A maneira o qual Não, não é isso. Bruna, trabalhava, sabemos que o Pilates mais contemporâneo tem pessoas e profissionais excelentes que fazem um trabalho ótimo, incrível, mas a maneira o qual eu trabalhava, eu não seguia uma linha, eu não tinha uma base, eu fazia coisas aleatórias. E coisas malucas, né? Às vezes me colocando em risco e colocando a saúde, né? As pessoas que estavam, meus clientes, em risco também. Mas eu não tinha essa cabeça. Eu achava que estava em cima do equipamento, era Pilates, simplesmente. Até que então conheci a Adriana e, né, fiz uma mentoria com ela e descobri que as coisas não eram como eu imaginava na minha cabeça. E ali eu entrei num certo parafuso, assim, sabe? Me encostou os fios, assim, eu pensei, gente, o que que eu tô fazendo? Sabe? E nessa eu comecei a praticar muito. Comecei a praticar o MET, né? Por isso que eu trago o transformador MET Pilates, porque foi aí que eu de fato comecei a vivenciar a contrologia, né? O sistema, né? O método de fato. O Bubi, quando você fala no transformador Matt Pilates, você pode destacar, por exemplo, assim, alguma transformação, alguma coisa que você vivenciou a partir do momento que você começou, né, a treinar, a estudar, né, a viver isso? Autoconhecimento. Foi um marco, assim, para mim, de Bruna antes e Bruna após. Eu praticava porque eu não conseguia me conectar nos meus equipamentos, né? Eu ia para conferência, workshop, enfim, estudava sozinha, estudei muito sozinha, até de fato ir fazer uma nova formação, saber o que eu queria, porque afinal eu estava em outro lado, né? Então, até eu Aham. olhar para dentro e dizer, não, eu quero isso, eu vou seguir esse caminho, e é isso, e pronto, né? Seja o que for, seja o que vão falar, azar.
né? Vou bancar isso e pronto. E eu olhei de fato, né, para dentro, para a vontade da Bruna, né? E quanto mais eu praticava, mais eu tinha essa sede por estudar e por vivenciar, e as coisas foram acontecendo por si só, assim, não tenho como também dizer isso, depois isso, né? Então, enfim. Mas, para mim, de fato, ter feito a transição e tudo, né? Ter me aprofundado, foi uma ferramenta de autoconhecimento muito grande. E Através do nesse corpo, sentido né? de... Então, é isso que eu ia te perguntar. Nesse sentido de autoconhecimento, pode-se dizer que, de alguma maneira, esse conhecimento, esse autoconhecimento, ele começou pelo seu corpo. Ou Sim. seja, ele começou, na verdade, por você, de alguma maneira, começar a perceber o seu corpo de uma forma diferente, possivelmente encontrar suas limitações, encontrar possibilidades. Uhum. E a partir daí você consegue perceber que também isso transcende essa dimensão ou não? Em que sentido? Eu falo de sair de uma questão do autoconhecimento só relacionado a uma questão corporal, mas também passar para uma questão que pode ter a ver também com outras coisas, como aspectos, por exemplo, digamos assim, psicológicos, de uma nova interpretação que você faz, por exemplo, da sua vitalidade, da sua condição de repente, sabe, querer mais coisas, enfim, né? Coisas que podem transcender essa dimensão física. Você acha que Sim, o Pilates pode chegar a isso? pode. Acredito, sem sombra de dúvidas, que pode. Eu comecei assim, sem pretensão, né? A gente começa primeiro passo a ler o livro dele, né? E às vezes, num primeiro momento, se sentir bem perdido, né? Porque às vezes as ideias dele tu precisa vivenciar a coisa para te começar a entender e amadurecer e as coisas irem acontecendo naturalmente, assim, né? Mas eu falo que eu comecei pelo corpo porque era o que eu tinha. Como eu não conseguia me Sim, conectar nos equipamentos e eu não sabia o que era, como era, porque, né, tu vai em uma conferência, num workshop, tu recebe coisas para agregar. Tu não vai, né, o de fato tu vai receber numa formação, né, como deveria, né? Então eu comecei com o que eu tinha, que era o método. E é, às vezes não sei nem explicar, sabe? É uma coisa muito. Eu falo que é de dentro para fora, de fora para dentro, porque tu não tem muito como explicar, né? Mas acredito que sim, que transcende, né? Me deu muito mais determinação, mais foco. Eu percebo quando a gente se sente. Temos dias e dias, né? Todo mundo, normal. claro. E eu percebo que após a minha prática, embora às vezes eu pense, ai, não tô afim hoje. Eu saio com outra energia, né? Com outra disposição, com outro ânimo. Então, eu acredito sim que transcenda e te dê É, outras possibilidades, outras visões. Te eu faz um acho, ser humano melhor, sabe? sim. Eu, particularmente, acredito muito nisso que você falou também, sabe? Na verdade, eu só fui começar a perceber, na verdade, que o Pilates, ele realmente pode ser um método, né? Justamente de autoconhecimento, a partir do momento que eu ouvi isso da minha professora, da Dorotê. Uhum. Eu lembro claramente, assim, quando que eu fui para lá para fazer a formação, e logo no começo do seminário básico, ela sentou a gente, assim, né, no chão, né? Então, galera toda sentada no chão, assim, e ela começou a perguntar para cada um Que o que as massa. pessoas achavam que era o Pilates, né? O que Aham. elas entendiam que era o Pilates e tal. E, e aí as pessoas, né, iam falando e tal.
E normalmente vem uma resposta que às vezes ela já tem um contexto mais viciado em relação ao quanto, na verdade, essa cultura, na verdade, absorveu o Pilates e também transformou ele. E o que eu falo Uhum. dessa cultura, apesar de eu estar lá nos Estados Unidos e nem todos, né, são estudantes, por exemplo, de educação física, fisioterapia, Sim, sim, mas o Pilates foi muito colonizado por essas disciplinas, né? sim. Então, é muito comum a gente só pensar na dimensão física do Pilates. Mas a Uhum. primeira pessoa que realmente me abriu a cabeça nesse sentido foi ouvir a Dorothée depois que todo mundo falou, né? A questão, o que era, o que representava o Pilates para cada um. Ela falou essa frase. Ela falou que o Pilates, ele na verdade era um método de autoconhecimento e Que de louco. transformação. E isso foi uma coisa que ficou assim muito marcada para mim, sabe? Aham. Porque realmente foi uma quebra de paradigma, né? E foi a partir disso que eu comecei a investir cada vez mais e entender, afinal de contas, o que o Joseph, na verdade, ele falava em relação ao método, em relação ao propósito dele, sabe? Uhum. E para mim, e aí eu queria perguntar para você, e antes de eu falar para mim, eu quero saber de você, Hum. o que você acha que, na verdade, é a grande ideia que fundamenta o trabalho do Joseph? A grande ideia é que, de repente, ele começou a mover a vida dele para justamente depois dar o desfecho que justamente é criar o método para a gente aí. Ai, meu Deus. Eu, olha, Arrisca alguma saber, coisa aí. saber de fato a gente não tem como saber, né? Mas eu Claro, não, é uma acredito que se. interpretação. É, claro, mas eu acredito que, né, perante a minha interpretação, que é isso mesmo, né? O cara, ele sabia o quão bom era para N, né, fatores. Ele fala corpo, mente, espírito, né? Até esses dias tu fez um post falando sobre isso, né? De que como que essa tríade, né, se complementa, assim, né? É mente pro corpo, é corpo pra mente. No meu caso foi do, não sei, enfim, não sei dizer. Mas comecei pelo corpo, né? Como eu tava falando agora. E acontece uma ascensão, né? A gente se torna ser humanos melhores, pessoas melhores, né? E perante tudo, toda essa transformação que aconteceu na minha vida, que eu comecei a compartilhar tudo isso, eu vi quantas pessoas estavam no limbo, eu falo, né? Perdidas, né? No escuro, ou talvez assim, infelizes com o seu trabalho. Então, eu acredito que seja assim, né, na minha interpretação, porque eu vivo isso, né, foi de fato para mim, acredito que ele queria trazer o benefício, né, deixar com que as pessoas fossem melhores, mais donas de si, donas do próprio corpo, né, não escravas de, às vezes, sensações, ou, né, porque o condicionamento físico, né, é o primeiro requisito. A gente precisa se sentir forte e potente para encarar a vida, né, para lidar, às vezes, com nossa cabeça mesmo, né, então eu vejo dessa forma. Mas eu acho que não tem muito o que complicar em relação a isso, sabe? É, Essa questão que você falou do se sentir forte, né? Do se sentir capaz, né? uhum, De você se sentir capaz de fazer algo, né? Isso é uma coisa que a princípio parece muito pequena, né? Mas a partir do momento que você passa a não se sentir capaz de fazer coisas simples, né? Como, por exemplo, você conseguir agachar, né? uhum, Para de repente fazer alguma coisa, né? Você perder a capacidade de sentar no seu próprio calcanhar, que é uma coisa que a gente, por exemplo, né?
fazia com muita naturalidade, Sim, sim, né? sim, 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 sim. Você sabe fazer movimentos simples do cotidiano com segurança. Tudo isso, na verdade, claro, te dá uma sensação, né, interna, um sentimento de fundo de que você tem um empoderamento para fazer aquilo. Agora, é óbvio, né? Você pode ir transcendendo isso para outros aspectos, né? Uhum. Então, você se sentir capaz de sustentar uma disciplina, uma rotina de exercícios, né? Isso é extremamente importante numa sociedade que hoje a gente vive, que de repente é, é tão fast, né? É tão tudo Uhum, rápido, uhum, né? Às vezes uhum, a gente não consegue uhum. ter disciplina para estruturar uma rotina, né? A Claro, gente claro, faz claro, 2 vezes e depois na outra semana já se perde. Então claro. tudo isso são autotreinamentos que você Uhum, vai se colocando, né? com certeza. E eu acredito muito nisso. Eu acredito muito nisso e acredito muito numa coisa que o Joseph fala no livro dele, que eu acho muito importante e que, de alguma maneira, a gente desviou um pouco desse caminho também e que você vivenciou lá no Your Health, Hum, né, com a Mária, que é essa questão das pessoas serem capazes de realizar uma prática de condicionamento, claro. né? Tipo, sabe, de fazer a sua autoprática em casa, Uhum, né? uhum, De uhum. fazer, sabe, o seu matchzinho em casa, de ser educado para fazer isso em Sim. casa, sabe? Eu não sei o que que você acha disso, o que que você pensa em relação a essa questão de transferir essa autonomia para o aluno ou de ter uma coisa mais assistencialista, até porque você vem da fisioterapia. O que que você pensa sobre isso? Eu penso que seria maravilhoso, mas ainda não é minha realidade. Agora, com professores, né, com instrutores de Pilates, aí o negócio muda, mas, né, eu coloco a responsabilidade para a pessoa, né? Cada um é responsável pela sua jornada, né? Pelo que você quer, né? Porque quanto mais o tempo passa, quanto mais você pratica, mais você vai tendo entendimento das coisas, né? Eu vejo que, por mais que lá no início tem alguma coisa acontecendo, tem alguma coisa acontecendo, tá transformando a minha cabeça, né? Tô mudando, tô mudando. Hoje, olhando para trás, isso faz 3 anos, eu já consigo ter percepção, já consigo ter mais clareza das coisas, né? Então tem que dar tempo para tudo isso acontecer. E quanto ao meu estúdio, né, que foi transição de equipamento, foi transição de aluno, muitos alunos foram embora, né, porque acaba sendo um sistema mais rígido, querendo ou não, né, não tão mais oba-oba, digamos assim, né. Eu também me tornei uma pessoa mais segura, né, o conhecimento te traz isso. Claro que eu ainda tenho muita coisa para percorrer, né, Ali? Mas eu já me sinto mais segura, já sei o que, né? Eu falo as coisas com mais propriedade. E isso muda, né, a nossa postura também, né? Então eu vinha de um trabalho assistencialista total, né? Sim. Então é uma mudança que eu vejo que é difícil as pessoas compreenderem essa autonomia. Mas O Bubi, fala um pouquinho pra gente. se começasse pela prática, eu acho que seria mais fácil. Se as pessoas entendessem que praticar diariamente mudaria tudo. Eu particularmente eu acho que é um equívoco, por exemplo, a gente achar que educar às vezes o aluno. Eu estou falando do aluno mesmo, o cliente final, né? Sim. Educar o aluno para ele ter essa autonomia de fazer uma prática, né, sozinho, na sua casa, fazer um match, né, fazer um match básico, um match intermediário, de repente.
que isso, na verdade, iria, por exemplo, distanciar o aluno, na verdade, do estúdio, sabe? Hum. Eu acho que seria o contrário. Eu acho que Eu iria acho que, aproximar, eu acho que iria aproximar sinceramente. mais. Uhum. Eu também acho isso. Porque a Então, gente de consegue repente, ver nitidamente os clientes que gostam, né? Que sentem sim, o Pilates no corpo mesmo. Eu tenho clientes que sim, fazem em casa. Poucos, mas tem. Porque tem gente que não quer, que não tá afim, que não quer pensar que o footwork sim, sim, começa sim, com a sim. posição na ponta do pé. Tem gente que não sabe, chega lá no estúdio e não quer. Então a gente tem que saber também até que ponto a gente vai impor as coisas, né? Tem que deixar um pouco mais Ah, não, não, leve, eu acho que né? isso não é nem uma questão de imposição, né? É. Agora, a gente pode criar um ambiente, de repente, mesmo que seja às vezes uma vez na semana, no Uhum, nosso próprio estúdio, onde isso possa começar a ser mais educado, né? Então, uhum, de repente, criar, por exemplo, um dia na semana, onde, de repente, a gente faz um controle de ginásio, como a gente fez, por exemplo, lá no Your Health, onde, de repente, as pessoas vêm e elas têm a sua rotina para fazer o seu treino e você tem um professor ali para olhar, né? uhum. Uma sala de repente com cinco, seis, É que estão outra fazendo a sua visão, rotina né? Outra... e se responsabilizando por ela, entende? Uhum. É uma experiência, né? É uma É, tentativa. é. Segundo o John Steele, que né, foi esse cara que escreveu essa biografia que Uhum, saiu recente do Joseph, na época dele a coisa era mais ou menos assim, né? uhum, Ele levava mais ou menos dessa forma. uhum. O Bumi, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa transição. Como é que foi essa transição? Você começou a falar um pouquinho, né, sobre essa questão, por exemplo, você tinha um determinado estúdio, você mudou de uma hora para outra, você perdeu cliente, não perdeu, eles aceitaram fácil, não aceitaram. Como que foi? Conta um pouco isso pra gente. Então, eu sempre fui muito sincera, assim, né? Eu trabalho na sinceridade mesmo. Então, todo curso, congresso que eu ia, eu chegava querendo colocar as coisas em prática. Porém, eu não conseguia. Não conseguia porque eu tinha às vezes 3 alunos na sala, 4, quando, né? E aí com um kit de equipamentos, um fazendo uma coisa, outro fazendo outra, e aí era uma confusão. Ah, um querendo se pendurar e o outro lá, sabe? Umas coisas eu não conseguia direito, né? Então eu chegava do curso e procurava explicar para eles o que estava, né? Por que as diferenças, por que que não vai ter mais massagem no final da aula, por que que isso, por que que aquilo, e aos poucos o que estava na minha mão eu ia fazendo, ou ia retirando ou ia incluindo, né? Tanto que, para te ter uma noção, eu nem fazia 100, ou, né, lá no meio da aula, aí o que que eu vou fazer? Agora eu vou fazer um 100. Então, pra ter uma noção que eu não tinha nada, sabe? Nada. E eu trabalhava também com suspensos, aí às vezes tinha um no Pilates e outro nos suspensos, então, sabe, era um pouco bagunçado, né? Então, desde o momento que eu optei e eu decidi que eu iria fazer a transição, que eu iria de fato me dedicar ao Pilates clássico, que eu iria conhecer e vivenciar, eu já imaginava o meu estúdio diferente. Então, toda vez que eu entrava no meu estúdio, eu imaginava ele diferente. E aí as coisas foram acontecendo, né? Porque eu acredito muito nisso também, né? Na energia que a gente coloca nas coisas. Então, simplesmente eu disse: não, vou fazer a formação, vou mudar o estúdio. E aconteceu. Troquei, né? Certo dia, avisei, ó, segunda-feira, final de semana vai chegar os equipamentos, segunda-feira é outro estúdio. Ah, mas não vai ter mais tatame? Não vai mais ter mais tatame. Ah, tu vai andar de tênis? Vai andar de tênis. Ah, mas isso? Ah, sim. E aí, aos poucos,
Eu aprendi o básico, todo mundo ia no básico. Era pré-pilates, todo mundo pré-pilates. Ai, é todo dia a mesma coisa, é todo dia a mesma coisa. E aí, aos poucos, eu fui explicando quem era Joseph, o que que ele queria, por que que ele queria, né? E o pessoal começou a ser mais palpável a evolução deles. Eles, né, sentiam. Alunos que não conseguiam fazer o roll-up, eu não sabia por que que eles não conseguiam fazer roll-up. Hoje, eles fazem, né? Então, colunas rígidas começam a ficar mais maleáveis. Então, eu acho fantástico tudo isso, sabe? Eu acho incrível, de verdade. Quando E você aí, mudou o seu estúdio, obviamente, perdi alunos nesse você, processo, né? você perdeu um pouco e depois voltou a recuperar. Alunos novos aí, né? Aham, Aí já explica o que é na cara, né? Porque as pessoas vêm com um certo estereótipo, assim, de estúdios de Pilates, né? entendi. E hoje você atende no seu estúdio só você dá aula? Ou você tem mais profissionais? Não, só eu. Só Porque você. quando eu fiz a transição, eu não ia conseguir fazer a transição, estudar, treinar alguém para, sabe, trabalhar comigo, ou, enfim, era muita coisa para minha cabeça, mais as viagens que eu estava fazendo. Então eu decidi ficar sozinha até terminar os meus processos, né, e ver o que de fato ia acontecer. E deixei um pouco de lado, né? Porque se você quiser, eu acredito, né, Ali, se tu quer ter uma equipe, tem que se dedicar à equipe, né? Sim, Não é deixar cada um por si, né? por si. Então era muita coisa, aí entrou pandemia também. Aí tá assim. Agora, eu acredito que seja mais fácil se você quiser agora ter uma equipe a partir do momento que você tem um método. Claro, Porque, claro. porque aí você pode deixar a sua equipe, pelo menos, mais homogênea, né? Porque Uhum, esse é um problema grande. Se você uhum, não tiver um método, você não tem como deixar a sua equipe homogênea. com certeza, Então, cada um vai trabalhar à sua maneira, com né? certeza. E aí, enfim, fica uma coisa, né? Uhum, Isso acaba gerando uma série de outros problemas, né? com E aquela certeza. coisa, de repente, chega um aluno, aí ele começa a fazer aula com o professor, começa a se acostumar com aquele professor, e Exato, de repente aquele professor falta, aí ele vai fazer exato. aula com um outro professor, e aí Uhum. o outro professor tem uma outra estrutura que é Exato, exato, completamente bem isso. diferente. Já passei por isso Aí também. o aluno já fala assim, putz, mas eu gostei mais daquele, não gosto mais Exato, desse, não sei o exato, quê. E exato. aí fica aquela confusão tremenda. Exatamente, já Se passei por você isso tem um também. método, automaticamente o aluno reconhece esse método, mesmo que com particularidades diferentes, mas ele reconhece um método em cada Exato, professor. exato. Então isso facilita muito, né? Facilita Uhum, muito. uhum, Isso é uma coisa que pouca gente presta atenção, mas é uma coisa assim importantíssima. exato. Importantíssima. Eu passei por isso também, então concordo com tudo. Mas, de certa forma, né, a pessoa vai chegar lá no seu estúdio, por mais que tenha uma formação, né, não vai largar ela lá, né? Enfim. Claro, claro. E como que é a sua rotina, assim? Hoje em dia você dá aula praticamente o dia inteiro? Não, agora na pandemia mudou muita coisa, né, Ali? Então eu tô trabalhando bastante com professores e aulas online, né? Tenho bastante aulas online, meu estúdio tá rolando aulas presenciais, mas menos. Certo. Mas sim, tô mais de boa, não tô mais loucamente como era um tempo atrás, das 7 às 9 Aham. da noite. A gente Você chegava a precisa. atender sozinha? Você chegava a atender sozinha quantas pessoas? Antes Seu, ou seu estudo chegou a ter, seu estudo chegou a ter quantos alunos? depois da transição, 2 pessoas no máximo. Sozinha não tem como. Você atende só duplas.
Ou individuais. Ou individuais? Isso. Você tem dois equipamentos de cada ou chega a ter mais? 2 equipamentos de cada. Aí no início, as pessoas faziam a mesma coisa, né? Aham, Tudo a mesma coisa. Mas agora, né, o conhecimento já está um pouco diferente, então, né, as pessoas ou iniciam no Reformer ou iniciam no MET, não é uma regra, né, mas e depois cada um vai para o trabalho, para o seu trabalho individual, né? Se as pessoas aham, precisam do mesmo equipamento, fazem dupla, né? Mas se não certo. precisam, cada um trabalha o seu sistema. Legal, legal. Eu vou voltar a ativar um pouquinho aqui, Bubi, os comentários para ver o que, que o Tá, pessoal está falando, se eles querem conversar um pouquinho com você também. tá bom. Ô, Bubi, agora me fala uma coisa, como você tem visto o Pilates hoje, atualmente, assim, o papel das redes sociais? Você é uma pessoa que, né, faz um trabalho forte nas redes sociais. Como é que você pensa toda essa questão? O que, que você, na verdade, tem de projetos, né, em relação a tudo isso? Conta um pouquinho pra gente mais esse lado, assim. Das redes. É, Então, né, Ali, como eu falei antes, eu descobri nesse processo todo que existem muitas pessoas que precisam dessa guiança, digamos assim, né? Então, as pessoas que me procuram, elas vêm muito de onde eu vim. Então, a maioria ou tá querendo conhecer um pouco mais, né? Pensando em se conhecer mais, conhecer um pouco mais do método, saber o que é o método Pilates, né? Me falam sobre as suas dificuldades, querem saber como é a transição, equipamento, essas coisas. Então eu procuro ajudar o máximo que eu posso, sabe? E de descobrir que talvez seja uma das minhas missões, né? Em passar essa verdade, né? Porque eu acredito que as pessoas não falam a verdade quanto ao Pilates, né? E julgam muito, né? E se não é do jeito que é, porque cada pessoa tem a sua interpretação, né? Acredito agora que tu tá sim, falando mais, que tu tá, né, fazendo essas lives e conversa com muita gente. Teu trabalho também, já te falei várias vezes, tá muito bom, tá incrível, parabéns. E cada pessoa tem a sua visão, né, da coisa, então não tem como dizer o meu é certo, o teu é certo, o dela é errado. Cada pessoa sim, tem o seu processo. Isso é uma coisa que, falando em redes sociais, é um negócio que me deixa muito chateada, sabe? O julgamento excessivo das pessoas, né? A frase da Adri, né? Que a minha verdade não anula a sua verdade. E tá tudo bem, é muito sim, melhor que a gente esteja juntos e se ajudando e compartilhando, né? De mãos dadas. Vamos, né? Eu posso te ajudar? Como que eu posso te ajudar? Né? A ser uma sim. pessoa melhor. Então, eu trabalho muito nesse compartilhar e nesse ajudar das pessoas que procuram o Pilates de verdade. Tem que tomar cuidado falando isso Legal. também. Eu acho que essa é uma função, né, principalmente das redes sociais, que acaba facilitando muito essa questão, né, que é a de você acabar dando acesso às pessoas, né? Exato, dar acesso. Uhum. E isso é uma facilidade muito grande, muito grande. Porque assim, eu mesmo sou de uma época em que para a gente estudar Pilates, Uhum. a gente precisava, na verdade, principalmente o clássico, né? Que sempre foi uma coisa, principalmente há um tempo atrás, era uma coisa muito underground, assim, né? Uma coisa Uhum. muito, sabe? Parecia que
era um segredo, né? Uma coisa assim meio misteriosa. Sim, super, E tinha algumas super, escolas, mas ao mesmo tempo, meu, para você ser aceito era um super, negócio. super, super. Então, eu me lembro quando começou a aparecer aqueles DVDs do Peter, eu não sei se você já chegou a ver, Já, uns DVDs que o Peter já. Fiasca fez. Uhum. Cara, eu lembro que quando apareceu aquilo, nossa senhora, mas meu, eu devorei aqueles DVDs e eu lembro que eu tinha tudo gravação na época, sabe? Uhum. E eu ficava ali, meu, devorando, assistindo aqueles DVDs, ainda em aparelho de DVD mesmo, essas Sim, sim, coisas, né? sim. Aham. E foi uma revolução para mim esse negócio. Então, e hoje em dia, cara, com o acesso que a gente tem, com as informações que a gente tem, com os sites, meu, com tanta coisa, cara, né? Então, a acessibilidade é muito maior, né? Exatamente. E Acho eu que acho isso quanto muito mais, bacana, mais a gente compartilhar, melhores né? seremos, né? Essa Claro, é a ideia, assim, né? claro. O pessoal Então, tá. além das aulas, né, com essa história de pandemia, que eu já trabalhava muito no online, né, Ali, mas não trabalhava também com professores, né, com instrutores, que eu descobri que eu gosto disso também, né? Gosto muito de trabalhar com professores, com instrutores de Pilates. E Sim. a pandemia nos deu essa possibilidade, né? Ainda mais forte dessas aulas online. Eu já era aluna de aulas online, né? Já fiz aula com a Mari e com o Miguel também, com a Érica agora, né? Que eu tô em formação com ela também. Mas às vezes dá essa sensação de que não é tão eficaz, né? Nos dava essa sensação. Mas é super. Tá nos dando outra perspectiva, né? Tá sendo bem bacana, Eu assim. acho que a gente realmente entrou numa nova era aí, né? E É. E isso realmente veio para ficar. eu falo que eu, assim como eu encontrei a Adriana, depois me encontrei com Rafael Fiorini, depois Fernando Sadir, né? Todas essas pessoas assim que ajudaram a construir, né, quem eu sou hoje. E sou muito grata por ter passado por profissionais excelentes, assim. Eu falo que eu sou como se fosse uma porta, né? Uma janela, uma limpar a visão, assim, né? Dessas pessoas que me procuram para irem te procurar depois, né? Fazer uma formação contigo, ou sei lá, com quem se inspirar, ou quiser conhecer, quiser estudar, porque cada pessoa, né, se espelha e se inspira e se identifica com profissionais diferentes, independente com quem seja. Então, Claro. então eu costumo falar isso, né? Não, com certeza. É, porque, ver as pessoas infelizes e ver o quão bem o Pilates faz pra gente, o quanto fez bem pra mim, pra ti, pra Dri, pro Fernando, né? Cada um tem o seu retorno. E isso é muito É. legal. Isso é muito, muito, muito bacana, assim. Eu fico É, extremamente feliz em ver que as pessoas se encontram, sabe? Pra mim, não... hoje, assim, por exemplo, dentro da jornada clássica, né? Dentro desse curso que eu criei, que é Aham, uma plataforma online e que também tem essa parte de mentorias e tal. uhum, A primeira coisa que eu incentivo as pessoas dentro desse curso é definir o seu propósito, sabe? uhum. E, e eu acho que para a gente fazer isso, a gente precisa, na verdade, se espelhar um pouco no caminho que o Joseph fez. Sim. Então, eu vejo que o Joseph, ele, para mim, o propósito de vida do Joseph está relacionado com esse título, né, do livro dele, o Return to Life. Eu acho que Uhum. era isso que ele queria em termos de um projeto de vida, é justamente fazer as pessoas retomarem, né, uma vida mais autônoma, Super. mais expansiva, mais livre,
mais criativa, mais ligada às coisas da natureza, ao seu Uhum, próprio corpo, ao uhum, movimento, enfim. Isso para mim é o tal retorno à vida. uhum. Agora, Completamente. ele chegou nesse propósito, basicamente, primeiro, porque ele seguiu a paixão da vida dele, que era o movimento. Uhum, Então, a gente precisa identificar isso, né? Afinal de contas, qual é a nossa paixão? uhum. Eu gosto de brincar que quando a gente faz 3 círculos, sabe, que se conectam, Sim. no primeiro tem que ter a sua paixão. Qual é a sua Uhum, paixão? E aí, dentro disso, você pode pegar, por exemplo, um fisioterapeuta pode ter a paixão de reabilitar, mas ele sim. também, um outro, pode ter uma paixão de trabalhar mais com o condicionamento físico, com o movimento. Né? Então, Uhum, assim, cada um tem que identificar. Um cara da educação física, de repente, pode ter mais uma veia da educação, né? E de uhum, repente tem mais uma veia comunicativa. uhum. Enfim, as pessoas precisam identificar isso nela. A Exatamente. segunda coisa importante que eu acho que o Joseph fez isso muito bem é você ter uma ideia do problema que você quer resolver, sabe? Sim. Sim, de você visualizar alguma coisa e você falar, cara, isso me incomoda, eu quero resolver isso. E a outra coisa, eu gosto de colocar 3 círculos. Sim. Paixão, o problema que você visualiza, e a outra questão são os valores que você quer refletir, sabe? Então, qual é o Pilates que Mas você quer para hoje, isso a né, pessoa tem passar que para as pessoas? entrar numa autoanálise, né? Tem que olhar para Exatamente, tem que olhar para dentro e exatamente, uhum, exatamente. Você precisa fazer primeiro um encontro com você mesmo, né? E refletir um pouco sobre essas coisas. Só que uhum, quando a gente consegue definir isso mais claramente para a gente mesmo, eu acho que a gente cria uma motivação interna que eu veja, por exemplo, eu vejo essa super. motivação em você. Eu vejo essa motivação na Adriana, por exemplo. Eu Sim. vejo essa motivação no Fernando, por exemplo. Que Uhum, são pessoas que estão o tempo todo, sabe, assim, produzindo coisas, cara, sabe? Que não tem uhum. medo de arriscar, que estão. Só que tem alguma coisa diferente que talvez, na minha opinião, né, isso eu penso comigo mesmo e também vendo de Sim. fora, seja justamente isso. Definir essas coisas mais claramente. Esse é o primeiro passo. Uhum. Depois vem o como fazer, a Exato. organização, né, Exato. o método e por aí vai. Então eu acho que isso são coisas extremamente importantes. O Bubi, a gente está com 2 minutos para finalizar. Uhum. Eu queria já de antemão te Muito massa. agradecer, Eu também. agradecer a sua disponibilidade, a sua simplicidade, a sua energia, né, o seu carinho. Queria dizer que eu admiro muito o seu trabalho, né, a maneira como você leva aí todas as suas coisas. E Recíproco. queria deixar aberto para você dar suas considerações, falar sobre seus projetos, dizer o que Uhum. você tem de planejamento aí para o final do ano e para 2021. Fica à vontade. Muito bem. Eu agradeço também, querido. Muito obrigada mais uma vez. Me sinto lisonjeada, assim, em receber todas essas palavras, assim, o seu carinho, que é recíproco, porque me faz saber que realmente esse é o caminho, sabe? Por mais que a gente saiba, né, estar ao lado de pessoas que a gente admira o trabalho e mais admira como pessoa, né? As pessoas, os profissionais que a Claro. gente admira se mostram seres humanos mesmo. Isso para mim é muito valoroso. E sobre os finais de ano, né? Então, tenho 2 datas de workshop presenciais que é possível, que vão sair. Um é em Jundiaí e o outro em Belém. Belém ainda tá, talvez não saia. Mais ou menos. E vai ter workshop aqui na minha cidade também, em Farroupilha, agora em outubro. E estou produzindo aí um curso para galera.
Estamos em gravações. Legal, De meta. bacana. Muito bom. Então é isso aí, galera. Muito obrigada por quem Agradeço a todos. esteve. Isso. Manteve uma galera aqui. Muito obrigado. Hoje tem uma série de lives também, né? Tem Pois é, eu muita vi que as live. gurias comentaram aqui, nem tô sabendo. Então, agradeço vocês, tá bom, gente? Semana que vem, então, a gente começa com a semana do desafio, né? Que é justamente esse desafio de colocar esses 3 passos, né, fundamentais que eu acho que são muito importantes para a gente poder ressignificar a nossa vida profissional, conseguir ter mais satisfação. E eu acho que antes de começar com o como, a gente precisa pensar nos porquês, tá bom? Então, semana que vem, tem segunda-feira, tem a live com a Cecília Panelli, e depois vão ter 3 Massa. lives de prática, tá bom? Aí a gente Legal. sai um pouquinho desse campo mais das ideias e vamos colocar a mão na massa. E as aulas gravadas que vão chegar no e-mail para o pessoal que fez a inscrição, beleza? Quem não fez a Legal. inscrição, corre lá na minha bio, faz a sua inscrição para receber as aulas. Bubi, muito Legal, Ali. obrigado. Eu que agradeço. Boa noite para vocês. Boa noite, pessoal. Boa noite Obrigada e a por quem gente esteve se com a vê. gente. Manda um beijo para Fer, para Valeu, os galera. filhotes. Pode deixar. Beijo. Tchau, Um beijão. gente. Valeu. Até mais. Tchau.